partir de agora, acompanhe aí a leitura. Nós vamos gravar a partir de agora. Você que estamos assistindo pela internet, nós queremos mandar um abraço, a saudação em Cristo. Somos a Cobahari, Comunidade Batista, Família Renovada. Queremos louvar a Deus pela tua vida. Seja o Senhor glorificado. Estamos no 6º dia da nossa campanha. Abra os seus olhos e vamos meditar hoje no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, e nós vamos até o 8. Amém? Se você na internet tiver acesso, tiver como, abra a tua Bíblia em Hebreus 13, 5. Se você não tiver, então acompanhe a leitura e vamos fazer a partir de agora. Nesta minha tradução está assim, a partir do versículo 5 do capítulo 13 de Hebreus. Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse: não te deixarei, nunca te desampararei. Assim, com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Feche os olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, te louvamos, ó Pai, por esse dia, por cada vida, cada lar, cada família que aqui está representada. Te louvamos por esse meu irmão, essa minha irmã, Pai, esse teu filho, essa tua filha que o Senhor vê essa mensagem, assiste essa mensagem pela internet, que o Senhor possa agora, Senhor, lhe dar o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, a capacidade, para que eu possa transmitir, Senhor, para esta igreja que aqui está e para esta igreja que se reúne, Senhor, através da internet, exatamente o que o Senhor colocou no nosso coração, que possamos abrir os nossos olhos, ouvir o que o Senhor tem para falar conosco e possamos, Senhor, receber de Ti este alimento especial, como, Senhor, uma proteína, uma vitamina que vem de encontro às necessidades da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Amém. Você que está aqui pode se assentar. Esta campanha, abra os seus olhos, ela tem a ver com as fases da nossa vida e a forma como somos atacados, agredidos e perseguidos, para que possamos nos tornar verdadeiras marionetes a serviço do inimigo de Deus. E ele tem usado muito, principalmente o sistema de comunicação. Ele tem entrado nas nossas vidas e às vezes não temos percebido. Desde o ventre da nossa mãe, desde lá quando estamos sendo gerados, desde quando a menor partícula de um ser vivo estava nascendo, nós estávamos lá surgindo, desde quando nós tínhamos aí esse início de vida, Deus já tinha um plano para as nossas vidas. Nós fazemos parte de um plano fantástico de Deus para as nossas vidas. Mas infelizmente eu tenho que dizer, nós também já fazemos parte de um plano terrível do inimigo, para além de impedir que o plano de Deus prosperasse, acontecesse, ele quer, ainda quer, que nós sejamos presas fáceis na mão dele. Então eu peço, em nome de Jesus, presta bem atenção no que Deus tem para nos falar hoje. É o penúltimo dia dessa campanha. Vou pedir para que se levantem intercessores aqui, para que fiquem aqui clamando, para que Deus possa, trazer para nós hoje a mensagem que é a mensagem de alerta. Nossa família corre perigo, nós corremos perigo, todos nós corremos perigo e não percebemos. Nós temos passado aqui que há um levante do inimigo desde a primeira fase. Falamos da primeira fase. Vocês, se quiser, procurem na internet, tem lá uma mensagem sobre a primeira fase, que foi no dia 5 de setembro de 2013. Hoje é o dia 10 de outubro, então nós já estamos na penúltima
penúltima fase. Nós estamos já numa fase já de maturidade. Mas nós falamos lá da gravidez, falamos quando estávamos sendo gerados, falamos que somos atacados por um tipo de maldição chamada maldição hereditária, que herdamos dos nossos pais, que herdaram dos pais deles, que vieram talvez até dos avós deles, e isso até a terceira e quarta geração acaba acontecendo conosco. Por isso que muitas famílias têm problemas parecidos, problemas que todos morrem de acidente, todos o casamento não dá certo, todos parece que a família, né, uma hora está bem de vida, outra hora não está, todos passam por altos e baixos e parece que herdamos isso. No ventre da nossa mãe acabamos herdando. Falamos isso lá, né, nessa mensagem. Se você quiser, você que está aqui também, entre no site da igreja e você consegue ver essa mensagem lá, do dia 5 de setembro de 2013. Depois falamos da segunda fase, que é do nascimento até os 5 anos. Nessa fase, nós acabamos recebendo mais maldições. Recebemos lá na primeira fase a maldição hereditária e também a maldição de palavras proferidas, quando os nossos pais não nos queriam, quando principalmente a nossa mãe começa a dizer que não viemos em boa hora, ou quando os pais queriam um filho, o homem nasce uma mulher, ou uma mulher nasce um homem. Isso traz maldição, sim. A criança nasce com um peso espiritual e provavelmente vai crescer tendo problemas para o resto da vida. Depois que nasce, além daquelas duas maldições que nós falamos, que é da hereditária e também das palavras proferidas, começa mais algumas maldições. Por exemplo, a maldição da bastardia. O que é a maldição da bastardia? É a maldição de um filho que é gerado fora do casamento. No dia 5 de setembro nós iniciamos essa campanha e começamos com a maldição hereditária que herdamos do útero da nossa mãe. Também uma maldição que nos ataca nessa fase é a maldição das palavras proferidas. Aí depois nascemos, carregando aí essas maldições hereditárias e palavras proferidas. Depois que nascemos, até os 5 anos de idade, começa uma idade chamada infância. Nessa idade, outras maldições nos alcançam. A da bastardia. Bastardia é um filho gerado fora do casamento. É um filho bastardo ou uma filha também bastarda. Isso traz também um peso espiritual. Depois, traz um peso do nome próprio. Às vezes colocamos o nome dos nossos filhos e nós não sabemos o significado. Procure saber o significado do teu nome. Isso tudo nós estamos levantando aqui para ser quebrado. No final, nós vamos ter uma ministração de quebra e de maldição e tudo vai cair por terra. Mas nomes, há nomes assim que a gente não imagina. São nomes bonitos, são nomes que soam bem. E a gente acaba colocando esses nomes sem saber o que significa. Então, procure saber o significado. A pastora Lete aqui na igreja tem os dicionários aí com os nomes próprios. Você que está pela internet tem sites especializados para que você possa fazer a busca do significado dos nomes. Depois, entra, a partir do movimento, do nascimento, uma mensagem, uma maldição chamada mensagens subliminares, que vem atrás, oculto, nos desenhos, nos brinquedos que nós damos para as crianças. Nós passamos aqui, e na internet você consegue, acesse a mensagem subliminar, você vai ver desenhos lá, terríveis, você vai ver artistas famosos, que tem pacto com o inimigo, você vai ver músicas de criança, músicas que se rolam ao contrário, é uma adoração ao inimigo. Então, a todas essas maldições vão acompanhar a criança, ela vai crescendo com peso espiritual, vai se tornar um adulto problemático, vai se tornar uma pessoa que não é feliz, a maioria das coisas que faz não dá certo. Aí vem a próxima fase, a fase da pré-adolescência, que nós falamos isso no dia 19 de setembro, está gravado lá na internet. Ela passa, além das maldições anteriores, passa a exercer certas atitudes, por exemplo, de rebeldia, de descontentamento, de desobediência e o espírito de encantamento. A criança nessa idade pré-adolescência parece uma criança encantada.
parece que não consegue dormir, ou dorme demais, não aprende, né? Começa a ser controlado ali pelo inimigo, quer ter acesso a todas essas coisas, né, novas, modernas, quer se tornar adulto o mais rápido possível, quer ter acesso a um monte de coisa, começa a ter irritação, briga, confusão, agressividade entre os coleguinhas, começa a ter um monte de problemas, porque desde o útero lá, desde o ventre da mãe, vem sofrendo por isso. Depois nós falamos no dia 26 de setembro, a idade entre 11 e 16 anos, chamada idade da adolescência. Nessa fase, começa uma fase mais aguda, mais difícil. Nós ministramos em Provérbios capítulo 7, versículo 10. Se você quiser, depois você procura aqui na igreja, você que está assistindo pela internet, procure aí na tua Bíblia o que é Provérbios capítulo 7, 10. Fala de uma mulher adúltera, uma mulher caída. Mulher na Bíblia, na visão escatológica, é igreja. É uma igreja adúltera, uma igreja caída, é uma igreja satânica, é uma igreja usada pelo inimigo para poder abraçar esses jovens. Hoje já tem até igreja dizendo que é igreja de Satanás mesmo. Eles, né, têm todo aquele vestimento, a Bíblia deles é uma Bíblia satânica e eles querem arrebanhar estes jovens para ser controlados. E controlam, principalmente nessa fase da adolescência, que é uma curiosidade. Controla através dos símbolos, através das roupas, das vestimentas, né, das tatuagens, né, começa a brotar o desejo, a vontade de se tornar moderno, de se atualizar, e acaba enveredando por esse lado aí, desta igreja, né, do inimigo aí. Depois, a próxima fase, no dia 3 de outubro, nós falamos da idade entre 16 e 21 anos, contra a idade chamada jovem, sobre os jovens. Os jovens, além de toda essa carga, esse peso espiritual que carrega, né, ele já está despertando aí para um mundo onde ele vai ter recursos próprios, onde o jovem vai ter acesso a uma porção de coisas que ele não tinha, ele não depende mais dos pais. Então, nessas horas, vem o vício, vem a dependência, passa a consumir álcool, passa a consumir droga, passa a uma compulsividade por sexo ilícito, sexo fora do casamento. Né? Tem pessoas que não sustentam, cada hora, cada dia tem um namorado, tem uma namorada, e começa, nessa fase, 16 aos 21 anos, que começa essa maturidade aí. Nós falamos sobre um espírito, que Jesus expulsou esse espírito. Nós falamos dia 3 do 10, e foi quinta-feira passada, sobre esse espírito. É o espírito do jovem, lembra disso? Nós falamos lá, o espírito surdo e mudo, que está em Marcos capítulo 9, 25. O jovem, de 16 ao 21 anos, fica meio que surdo e mudo, parece que não ouve. Falam para eles, mas eu já ouvi isso, orientando jovens, eu já ouvi dizer, não, eu quero errar por mim mesmo, eu quero, sabe, se der errado, é eu que sou responsável, eu quero pagar o preço. Mas você não precisa. Muitas pessoas já passaram por isso, os exemplos estão aí. Os exemplos estão aí, não ouve. É o espírito surdo e mudo que toma posse desse jovem. Hoje é a sexta fase, chamada fase da maturidade, dos 21 aos 33 anos. Então, olha, você que recebeu a apostila, acompanhe a leitura. Está escrito aí, nesta fase, intensifica poderosamente a colheita dos frutos semeados até então. Que frutos eram esses? As sementes do inimigo desde o ventre da mãe. Aqui agora, de 21 a 33 anos, que começa uma colheita maior. Começa a colher. A maldição hereditária e o consumo de mensagens subliminares estão no auge. Né? Aquela maldição que ela recebeu, aí desperta mesmo. Né? Ali. Porque aí, lembra que eu falei que o casamento não dá certo? Nessa fase, dos 21 aos 33 anos, tem muitos casamentos e tem muita separação. Dessa fase, dos 21 aos 33 anos. Desperta enfermidade, doença, desperta um monte de coisa, até mesmo morte. Nessa fase aqui. Né? A maldição hereditária é só comum, só o início de um processo.
que a pessoa absorve. Mas todas as outras áreas passam a ser poderosamente atacadas e em quase todas o jovem aqui, que está nessa fase de maturidade, passa a ter um monte de problemas. Ele passa a ter problemas na área sentimental, na área conjugal, na área familiar, passa a ter problema na área profissional, passa a ter problema na área financeira, passa a ter problema de saúde, passa a ter problema na área ministerial, se for servo de Deus, passa a ter problema educacional, passa a ter, e principalmente na área espiritual, passa a sofrer pesados ataques do inimigo. E a frustração, nesta fase, dos 21 aos 33 anos, vem com uma força enorme. Você se sente frustrado. Ele tentou, não conseguiu, queria fazer um curso, fez outro, queria casar com A e casou com B, queria ter tal profissão e não conseguiu, queria isso aqui. Os resultados começam a pesar muito forte de forma negativa. E o único propósito do inimigo nessa fase é levar a pessoa a abrir mão da vida, a se suicidar, a se matar. Mas o Senhor é misericordioso e Ele veio para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso que estamos aqui. Por isso que estamos aqui, colocando nosso rosto na internet. Eu não tenho nenhum problema. Aí, pode filmar, pode colocar. E o meu nome é Miguel. E eu sou da Coba Fábio. E ela fica aqui em Carapicuíba, na Grande São Paulo, na Avenida Antônio Roberto, número 103. Aqui, no centro da cidade de Carapicuíba. Pode vir nos visitar, vem conversar, não há nenhum problema. Porque o que eu estou falando diante desta igreja é o que a palavra de Deus me ensina. Porque quando nós denunciamos as astutas ciladas do inimigo, nós também anunciamos o poder de Deus que liberta, que cura e que transforma. É por causa desse poder que nós estamos aqui, porque o Senhor nos levantou para fazer essa campanha. Então, é muito importante nós sabermos que quase tudo que foi semeado nessa fase, tanto de bom e de ruim, nós passamos a colher. Quase tudo. Em todas as áreas que nós falamos. Agora, depende muito o que nós colhemos do que foi plantado, do que foi semeado. Como foi a nossa formação? Nós crescemos num lar cristão, nossos pais oravam por nós, nos levavam para a igreja. Meus pais não me levavam para a igreja. Eu passei por isso. Uma das fases mais difíceis. Nessa fase, dos 21 a 33 anos, ontem, eu saí com o pastor Marivaldo, os irmãos da internet não vão entender isso, mas nós fomos fazer uma visita num hospital grande aqui em São Paulo, chamado Hospital São Paulo, uma pessoa. Eu passei na rua Pedro de Toledo, onde quase 30 anos atrás, eu fiz o meu primeiro curso superior. Era no Instituto Mauá de Tecnologia. Hoje é uma faculdade nova, forma engenheiros, mas naquele tempo formava tecnólogos. Isso foi nos anos 80, Minha esposa está aqui, acho que deve lembrar disso. Uma fase muito difícil, 25, 26 anos, acho que já era casado, tínhamos já os três filhos, nós tínhamos. Difícil, mas muito difícil. E eu fazia faculdade, fazia seminário ao sábado, trabalhava numa empresa. Eu chegava 4, 5 horas, às vezes para dormir. Eu dormia 4, 5 horas. Eu chegava 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. E o Júnior, meu filho, que está aí hoje, pastor, o Júnior estava lá, dormindo lá no sofá de casa, com pipa na mão, querendo que eu empinasse pipa com ele. E eu tinha que dar um jeito de sair correndo de madrugada para tentar empinar um pipa lá com o Júnior. Então, você vê, eu sei disso. Sei o peso espiritual, as dificuldades. Por quê? Eu não tive uma formação cristã. Eu não nasci no lar cristão. Mas Deus foi misericordioso e me deu uma esposa que nasceu no lar cristão. E ela foi minha intercessora. Ela me ganhou para Jesus. É ela que buscou a edificação para que nem todas essas maldições nos alcançassem. Nós não éramos casados. Então eu passei por isso, eu sei que essa fase é a fase da maturidade. Tudo de bom e ruim acontece aí nessa fase. A gente começa a experimentar aí.
Mas graças a Deus, que o nosso Deus muda a história. E ontem, passando lá, lembrei até fiquei meio assim, emocionado. Meu Deus, muitos anos que eu não passo aqui. E está a mesma coisa, o prédio igual. Eles conservaram até a placa, estava lá, pastor? Instituto Mauá de Tecnologia. A Mauá hoje é uma faculdade enorme na cidade de São Caetano, lá na Avenida Goiás. Mas olha, vamos para o texto. Nós estamos meditando em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. O que será que tem a ver com essa fase de jovem? Esse texto. Olha aqui o versículo 5. Capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro. Meu Deus, o que será que tem a ver? Lembra que eu falei que na fase dos 21 aos 33 na maturidade, a frustração com resultados negativos tenta nos levar ao suicídio? Essa fase, que é um desejo de cada vez mais e mais de ganhar mais dinheiro, de ter coisas mais novas, de ter coisas mais modernas. E é nessa fase que dois espíritos, além daquilo tudo que a gente vem carregando, nos perseguem. É um espírito chamado espírito do descontentamento. Nós ficamos descontentes com tudo. Descontente com o trabalho, descontente com o marido, descontente com a esposa, descontente com o filho, descontente com a casa, descontente com o carro. E às vezes tem um bom marido, uma boa esposa, uma boa casa, um bom trabalho, boa condição, mas está descontente. Descontente com o corpo, quer mudar. Não preciso fazer uma limpa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. De repente não precisa nada disso. Há um espírito de descontentamento. E junto com esse espírito de descontentamento, vem um segundo espírito, que é o chamado espírito de consumismo. A pessoa desperta para um consumo que é consumir, consome, cada vez mais e mais. Compra um aparelho eletrônico aí de última geração. Um dia estava passando na televisão um tal de air fryer, um negócio que frita a batatinha sem precisar de óleo. 1.200 e não sei o quê. 10 parcelas de 120 pontos, uma coisa assim. O resultado é até interessante, não é? Ele frita lá o negócio e não precisa de óleo, não é? Mas a Meira foi numa loja aqui de São Paulo, o cara foi um Magazine Luiza e comprou um air fryer lá por R$10,49,90 lá. Funciona a mesma coisa. Está lá. Por que nós queremos gastar mais? Por que vai atrás, né? Aí daqui a pouco aparece um outro negócio que não precisa nem comprar batatinha. Você já vê o aparelho e a batata chega lá, pela internet. Né? Você aperta o botão, chega a batata. A gente já quer deixar o air fryer e já vai comprar o batata atômica. Né? Assim são as televisões. Né? A minha filha comprou uma televisão agora que ela fala para a televisão. Você já viu isso? Né? Não é verdade isso? Ela fala para a televisão ligar, para mudar de canal, para não sei o que, não sei o que. A televisão faz. Né? Daqui a pouco, sei lá, inventa uma televisão que traz a pessoa lá dentro da casa, aí já vem aquela anunciando daquela outra. Não é? Nós precisamos, às vezes, nos contentar com o que nós temos. Há um espírito de descontentamento que impede que a pessoa seja feliz. Ela se sente infeliz. Enquanto ela não comprar lá, as propagandas são terríveis. Você não sabe nem o que é aquilo. Mas passa o Ab Shaper, o Shaper, não sei o quê. Olha, esse negócio deve ser bom. Às vezes você compra, né, cai na tentação, chega um negócio que é completamente diferente daquilo que você imaginava. É um espírito de descontentamento. Ora pelo amor de Deus. Pede a direção do Senhor. Sabe? E se sinta feliz com o que você tem. Que Deus é que cuida de você. Olha o que está escrito aí. Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro. Por que fala aqui livre do amor ao dinheiro? Por quê? Sabe por quê? Vou falar para você. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10,
diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos até se desviam e às vezes são atormentados. Veja bem, não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Dinheiro é bom, todo mundo gosta. Não é? Dinheiro é bom. Só que o amor ao dinheiro, a pessoa amar o dinheiro mais do que qualquer coisa, está idolatrando. Não. A Bíblia diz que se Deus nos dá uma porção suficiente para nós termos as nossas condições atendidas, nós temos que dar graças a Deus. Tem até uma oração, dizendo: Senhor, não me dá mais do que eu preciso, para que eu não me esfrie, eu não afaste do Senhor. O Senhor não me dá menos também do que eu preciso, para que eu fique triste, me aborreça e acabe saindo dos teus caminhos. Então Deus nos dá uma porção exata daquilo que nós estamos precisando. Ora, se Deus tem para a tua vida, não sou contra, não, a gente trocar de carro, né, comprar um aparelho moderno, sou contra isso. Eu sou contra a gente sofrer por não ter. E achar que não, meu Deus, eu estou orando, Deus não me deu, por que não me deu? Quer saber uma coisa? Deus não precisa me ajudar mais, eu vou lá e vou comprar o carro que eu quero. Vou lá e compro, dou testemunho, eu comprei um carro zero, vou pagar R$ 2.500 por mês, eu só ganho 1.700, mas Deus vai da graça, e um carnezão desse tamanho aqui de 60 a prestação, e Deus vai da graça, e acaba Deus não dando graça, e a gente fica triste com Deus, e acaba acontecendo contrário do que diz aqui. É espírito de consumismo, é um espírito de descontentamento que chega nessa fase. A gente quer ter tudo, né? Videogame, tem agora um tal do Xbox, não é isso? Carro, antes era eu sou do tempo do Atari, né? Depois do Atari, o primeiro videogame que eu comprei com o Júnior era o Atari, né? Aí surgiu, lá fora, esse moderno aí, P3, P5, PlayStation, é isso? Não, tem mais, e o Xbox, não tem mais Xbox? Tudo caro. Às vezes compra não sei quantas prestações lá, aquilo. Compra para o filho, mas é o pai que joga, é a mãe que joga. Ainda põe aqueles cartuchos daqueles jogos lá, cheio de mensagens subliminares. Né? E depois reclama da vida. Não consigo ir para a igreja. Aí chega, o pastor liga lá, escuta aí, não veio para a igreja. Não deu, não pude, sabe o que é? Aconteceu um probleminha aqui, sabe qual é o probleminha? Ficou lá jogando o PlayStation, ficou jogando o Xbox, ficou, né, curtindo a televisão, o som, não sei o quê. Mas não pode essas coisas ser maior do que a nossa adoração a Deus. Olha que o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Paulo, né? Ninguém sabe quem escreveu essa carta aqui aos Hebreus, né? Mas diz aqui, seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tens, pois ele mesmo disse: não te deixarei. Presta atenção, o teu Deus não vai te deixar. Você tem uma garantia aqui, da palavra de Deus, dizendo que ele não vai te deixar e não vai me deixar. Mas por que passamos por dificuldade, então, se ele não nos deixa? Sabe por que passamos? Porque nós deixamos ele. Nós desviamos a nossa atenção para o consumismo, desviamos a nossa atenção para o descontentamento. Essas tecnologias modernas aí, né? Inclusive nós vamos passar algo sobre, principalmente o Facebook hoje aqui, você que está nos assistindo pela internet, procure mensagem subliminar sobre o Facebook, procure para você saber qual é o propósito do Facebook. Vamos passar hoje para a igreja, mas você pode dar uma olhada aí, né? Então, essas modernidades, em um ano, presta atenção, vou repetir, em um ano, um computador fica velho. Em um ano. Em um ano você quer a televisão lá cheia de 50 e não sei quantas polegadas lá, cheia dos recursos, e em um ano vão lançar uma outra de 60 polegadas com muito mais recursos do que aquela. Aí você compra outra. Um ano depois vai lançar uma de 80. Um ano depois daquela vai lançar uma outra. Eu vi algum tempo atrás, estava lançando, acho que a Apple estava lançando, não sei se é um tablet, não sei, um negócio aí, um celular, cheio dos recursos. Pessoas nos Estados Unidos fazendo fila,
3 dias antes de vender o negócio, a pessoa já estava na fila esperando ser lançado para comprar. Aí perguntaram, sei lá, versão, não sei, versão 4. Aí eu falei, você, qual versão que você tem? Aí eu tenho a versão 3. O cara tem a versão 3. Né? Não desatualizou, é aquela atual, é aquela que está em dia. Mas ele já estava lá esperando o lançamento da versão 4. O outro que vem ele estava com a versão 4 esperando a versão 5. É uma loucura de fazer filas e pagar caro. E muitas vezes não sabe que por trás disso tem um espírito de consumismo, tem um espírito de descontentamento, e isso permite que entram mensagens subliminares e a vida daquela pessoa seja controlada. É através das mensagens subliminares que o inimigo entra, e principalmente agora. Você viu? Nós passamos, semana passada aqui, sobre a tecnologia Android. Você que assiste pela internet, vê lá, mensagem subliminar na tecnologia Android. Tanto 2. não sei o quê, como 4. não sei o que lá também. Os dois têm mensagens subliminares. Né? Hoje nós vamos falar aqui sobre o Facebook. Por que ele foi criado? Qual é o propósito do Facebook? O Facebook quer te cativar, quer te prender, quer te desligar, sabe? Despulgar do trono da glória de Deus e quer te controlar. Não percebeu ainda? E nós estamos vivendo hoje, Mateus 24, Lucas 21, nós estamos vivendo. É o sinal do final dos tempos. Nós estamos sendo controlados. Você pensa que o sinal da besta, vão ver alguém gravar o teu pulso, já estão fazendo isso. Já estão controlando a tua vida, através das mensaginhas. Sabe aquelas mensaginhas do Facebook? Não sei para quê, não sei o que, não sei o que lá. Aquelas mensagens estão todas guardadas. Sabe? Dá uma olhada na internet. Eu não trouxe aqui para a gente passar hoje, porque é um vídeo muito longo. Se não me engano, acho que era 15 ou 20 minutos. Mas é um rapaz, um alemão, que ganhou na justiça o direito de ter o arquivo dele devolvido lá no Facebook. Mandaram não sei quantos CD para ele lá. Ele foi imprimir, dava mais de 50 mil páginas. Tudo aquilo que ele fez estava gravado. Está lá no arquivo em algum lugar. Estão controlando. E nós achamos que isso é tecnologia e precisamos usá-lo, precisamos. Para você tem uma televisãozinha que dá para você assistir programas evangélicos. Já está bom. Tem condição? Não tem nenhuma, quer comprar um melhor? Compra melhor. Mas saiba que daqui um ano essa melhor tua vai ser a segunda melhor. Daqui 2 anos vai ser a terceira e assim por diante. Sempre vão lançar alguma coisa mais moderna, mais cheia de recursos. Não se prenda a isso, porque através desse consumismo, desse descontentamento, o inimigo acaba nos controlando. Vamos continuar aqui, ó. O autor da carta aos Hebreus fala assim, o versículo 6 do capítulo 13. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer mal. Se Deus te auxilia, se Ele te supra, se Ele te socorre, fique em paz. A tua vida não está no altar de Deus, deixa Ele controlar a tua vida. O que acontecer com você é pura responsabilidade do teu Deus. Confia. Às vezes a gente não confia. Diz que confia, mas não confia. Diz que confia, mas amanhã a gente quer resolver do nosso jeito. Diz que confia que vai chegar uma solução para o nosso problema, mas amanhã a gente está correndo atrás da solução. Hoje, o Senhor quer te desafiar e me desafiar a confiar nele, na plenitude da graça de Deus. Deixa que o Senhor vai te socorrer, vai te orientar. Em nome de Jesus. Você que nos vê pela internet, receba isso, uma palavra profética para a tua vida. O Senhor vai te socorrer, meu irmão e irmã, nessa situação que você possa estar passando. E para encerrar, versículo 7 aqui, ó. Lembrai-vos dos vossos guias que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, e aí, vírgula, imitai-lhes a fé.
Então, olha, aqui tem um alerta, né, de Deus, e aqui tem uma orientação. Primeiro alerta, diz aqui, a pessoa que te orienta, a pessoa que você está obedecendo, que você está fazendo aquela pessoa resolveu os problemas dela. Ela é uma pessoa que Deus tem abençoado, porque não pode o cego guiar o cego. Às vezes a gente vai pelo caminho de uma pessoa que está pior do que a gente. Não, ele não resolveu o problema não, mas quem sabe você está. Não. Se a pessoa prega, ela precisa viver aquilo. Né? Não pode fazer. Faz desse jeito que vai dar certo. Sabe por que eu sei que vai dar certo? Porque eu fiz e deu certo. Então, você precisa ver a pessoa que te orienta. Você, meu irmão da internet, você precisa saber quem são os seus líderes espirituais. Acompanhe a vida deles. Existem homens e mulheres de Deus fantásticos aí, preparados para cuidar de você. Mas infelizmente o inimigo tem colocado no meio do trigo alguns joios. Não é fácil, só ver como é que é a vida da pessoa que te orienta. Aí está dizendo aqui, lembrai-vos dos vossos guias que vos falaram a palavra de Deus e atentando para o êxito da sua carreira. Aí imitais a fé. Aí tem a orientação de Deus. Imita a fé, coloque em prática. A Bíblia diz, crê nos seus profetas e prosperareis. Crê, coloque em prática. Né? Os irmãos da internet não vão entender, mas o pastor Marifal deu um testemunho agora aqui, agora há pouco. Quando ele colocou em prática tudo que ele foi orientado e deu certo mais do que ele pensava. É só obedecer a palavra de Deus, colocar em prática. Né? E para encerrar aqui o versículo 8 de Hebreus 13. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus é Deus eterno. Ele cuidou de você lá no ventre da sua mãe, cuidou de você na tua adolescência, cuidou de você agora na maturidade, vai cuidar de você na sua experiência. Então é o teu Deus e o meu Deus que tem responsabilidade, se eu e você deixarmos, de cuidar de nós. Ele é o mesmo. Ele é eterno. O nosso Deus é eterno. Vem, se coloca de pé. Feche seus olhos. Você que está aqui, coloca a mão sobre o teu coração. Você que nos assiste pela internet, coloca também, se você puder, a mão sobre o teu coração. Quero fazer uma oração por você, irmão que está nos assistindo, irmão. E quero liberar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Essa palavra profética que foi pregada hoje. Em nome de Jesus. Não deixe o consumismo, não deixe o descontentamento tomar conta de você. Meu irmão, se contenta com o que Deus te deu. Se você precisar de mais, ora que Ele vai te dar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado por estar aí acompanhando a gente. Quer nos conhecer? Somos a Cobafai. Temos um site chamado cobafai.com. Visita lá o site. Quer vir aqui? Nós estamos na Avenida Antônio Roberto, 103, centro de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.